Meus caros, é muito importante conhecermos o sentido e a importância da prece e fazê-la regularmente. É preciso também entender que não é a multiplicidade de palavras que faz com que a nossa prece seja eficaz, mas sim o sentimento que nós demos a ela. A prece nada mais é do que a comunicação direta entre nós com Deus, entre nós e os espíritos superiores, entre nós e Jesus. Portanto, meus caros, a prece, ela é importantíssima. Tanto é que o Cristo nos coloca que não é pela multiplicidade de palavras que ela se torna eficiente, mas é o sentido do coração. O Cristo já nos recomendava que quando quisermos falar com Deus, que nos reservasse no nosso quarto, no nosso ambiente mais íntimo, para falar com o nosso Pai. Também o próprio Cristo nos deu um exemplo, né? Nos mostrou um exemplo ali, muito claro. Quando haviam dois homens no templo orando. Um muito rico, que se jactava, né, pelas suas doações ao templo, né, e pela sua bondade. E outro, pela aquele que era um homem simples, que talvez tinha 2 moedas para dar no gasofilácio, né, lamentava-se, né, por ser um homem tão, né, na sua concepção, tão injusto, tão pecador, tão, né, vamos dizer assim, tão involuído. E aí o Cristo pergunta para os discípulos: qual desses homens é que está próximo a Deus, que se aproximou de Deus? E é, na verdade, aquele homem simples, humilde, que reconheceu os seus erros, ao passo que aquele que deu o material para o templo, mas não doou o espiritual. E o Kardec, né? Kardec faz uma pergunta muito interessante lá no Livro dos Espíritos, na questão 658, em que ele pergunta o seguinte: a prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus, e quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele, e a prece do coração é preferível à que se pode ler, por bela que seja, se lês mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando ela é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creais que ela seja tocada pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Portanto, meus caros, para fazermos as nossas orações, para orarmos, para elevarmos nosso pensamento a Deus, é preciso que a gente resgate dentro de nós um sentimento chamado humildade. A humildade é fundamental, porque nós somos seres ainda em evolução. E quando nós reconhecemos o nosso tamanho através da nossa humildade, nós conseguimos entender a grandiosidade de Deus. E Deus, que é generoso, bondoso por natureza e por excelência, se aproxima de nós, porque nós nos aproximamos dele. E aí, meus caros, a prece é fundamental como um ato não simplesmente mecânico, mas como um vínculo do coração. O coração tem que estar na hora da prece. A gente precisa fazer a oração com sentimento. E pode você orar, por exemplo, um Pai Nosso e muito bem sentido. Não tem problema nenhum. Você pode orar com as suas palavras simples. Às vezes uma prece como Deus me ajude vale muito mais do que você, né, fazer uma prece falando coisas maravilhosas e todo um preâmbulo e tudo mais. Porque tem que ser uma mensagem direta e sincera. Quando nós usamos, né, da coisa exterior, da coisa, vamos dizer assim, estética, mas sem essência, a prece perde o seu efeito. E quando nós começamos a orar, nós começamos a exercer a humildade, porque somente os humildes podem chegar a Deus. Os orgulhosos não conseguem, porque o orgulho e o egoísmo são aquilo que não é a essência de Deus. Mas o amor, a humildade,
e a caridade, que é o amor em exercício, estão ligados à essência divina. Muita paz para todos nós e que possamos sempre abrir os nossos corações para Deus Pai.